Graça e paz aos irmãos. Eu convido a todos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Cristo segundo o relato de Mateus. Leremos o capítulo 1, dos versos 18 a 23. Evangelho escrito por Mateus, capítulo de número 1. Leremos dos versos 18 até o verso de número 23. À medida que os irmãos encontrarem, vamos nos colocar de pé para fazermos a leitura da palavra de Deus. Evangelho de Cristo, segundo o relato de Mateus, capítulo de número 1, leremos dos versos 18 a 23. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, o seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Verso 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Lerei mais uma vez o verso 23 para dar ênfase. Vamos ler juntos? Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Vamos curvar nossas cabeças e fazer uma breve oração? Santo Deus, te agradecemos por mais um domingo, Pai. Te agradecemos porque mais uma vez o Senhor nos deu liberdade de nos reunirmos em tua casa, adorar o teu santo nome pelas nossas orações, louvores, ofertas e dízimos. E agora vamos ouvir um pouco da tua palavra, Senhor. Nos ajuda, nos amadurece, abre nossa mente e nosso coração, Pai. Que durante toda a pregação o teu Espírito ilumine o nosso entendimento. Que o Senhor venha a tocar em nossos corações e que nós possamos reconhecer os nossos atos pecaminosos, nossas falhas, nossos erros. Que o Senhor possa nos transformar, Senhor. Que nós possamos sair daqui crentes mais maduros do que entramos. Alcança os nossos corações, alcança nossas mentes. É o que te pedimos em Cristo Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Meditando a respeito da bela natureza que Deus criou e nos colocou, é algo que paramos e ficamos um pouco estonteados. A gente olha para paisagens como praias, montanhas, campos, pedras preciosas, por que não? Vemos diamantes, safiras, esmeraldas, rubis. Por que não também pensar em algumas pérolas, que são as coisas mais lindas que a nossa mente consegue conceber? Quando a gente olha para a pérola, a gente lembra que uma pedra de tão grande valor é gerado por processos de dificuldade de alguns animais. O pescador que está em busca de pérolas, ele sai pescando dia após dia, semana após semana, mês após mês, pegando ostras e mexilhões e procurando se ali dentro tem algo de grande valor. Muitas vezes esse pescador que está ali por dias em alto mar, ele olha para algumas ostras e vê que a ostra é bela, é grande, é polida. Ele olha e diz, não é possível que aqui dentro eu não encontre uma pérola. Essa ostra é linda, ela tem uma beleza que chama os olhos. Então, quando eu abrir, eu vou encontrar. Frustrado, ele abre e percebe que aquela beleza exterior, ela esconde um horrível vazio. Ele tem que abrir muitas e muitas ostras até encontrar algo de valor. Sem dúvida, se olharmos para as comemorações natalinas da nossa época, teríamos que abrir muitas e muitas casas para encontrar a mensagem do Deus menino em uma delas. Várias celebrações são lindas olhando de fora. Você olha mesas fartas de comida, fartas de familiares, luzes que deixam a gente estonteados, árvores e pinheiros muito bem iluminados e cheios de decoração. As casas estão limpas e faxinadas, a comida está saborosa, mas quando a gente entra ali, o Deus menino não está sendo pregado. As celebrações são belas, são vistosas,
mas escondem um terrível vazio. É o vazio deixado pela falta da mensagem do Natal. Por mais um ano, nós comemoramos uma data que o mundo secular adotou para si, e sabemos que essa adoção do Natal tem finalidade meramente comercial. Mas nós, como cristãos, somos chamados a fazer uma diferença dentro desse cenário. A palavra diz que os crentes devem agir no mundo como luzeiros, como aqueles que apontam o caminho correto da moralidade e do Evangelho de Cristo. Então, nós devemos sempre estar relembrando ao mundo e resgatando para a memória deles o que de fato o Natal significa. Nós, como crentes em nossas casas e na casa que a gente estiver, devemos levar conosco a mensagem do verdadeiro Natal. Timothy Keller, um pastor de grande renome dos Estados Unidos, tem uma igreja gigantesca, acho que com milhares de membros em Nova York. Ele escreveu um livro falando sobre a real mensagem do Natal. E o Timothy Keller, ele escreve que entender profundamente o Natal não é nada mais do que entender profundamente o Evangelho e a mensagem de Cristo. Ele diz que o cristianismo gira em torno da mensagem do Natal. Se nós não entendermos o que o Natal significa, a gente não entendeu muito bem o que o cristianismo significa. Aí você para e pensa, João, mas eu sei o que significa o Natal. O Natal é uma data que nós rememoramos o nascimento de Cristo. Você olha e diz, é isso. Isso é o Natal. A gente come bastante, e glória a Deus por isso. Nos natais eu costumo fazer um tour entre várias casas de familiares para a gente se fartar das ceias. A gente lembra que Jesus Cristo nasceu e encerramos por aí. Irmãos, a pergunta real é, o que é que tem de tão especial na mensagem de que Deus nasceu? O que é que tem de tão estrondoso, de tão relevante, de tão impactante, de tão transformador na mensagem de que Deus se fez homem? Todos nós sabemos que Deus se fez homem, mas o que é que isso tem de relevante na nossa vida? Quando a gente fechar as portas e trancar o templo e seguirmos para os nossos trabalhos amanhã, o que é que a mensagem do Deus homem tem de tão importante para nos transformar? Isso não é algo que a gente pensa hoje. Por volta ali do ano 1000, ou seja, cerca de 1000 anos atrás, um teólogo chamado Anselmo de Cantuária, ele já fazia esse questionamento. Ele escreveu um livro intitulado Por que um Deus Homem? Ele escreveu um livro só falando sobre as elucubrações que ele fazia sobre isso. Por que um Deus homem? A gente olha as mais diversas religiões e a gente não encontra a mensagem de um Deus homem. A gente olha para a cultura grega e eles dizem que a humanidade, a fisicalidade é algo ímpio, pecaminoso e ruim. Mas por que a gente crê num Deus que é homem? E qual é a relevância da mensagem do Deus homem? A gente vai olhar para essa mensagem por duas perspectivas hoje. Não teremos um sermão muito alongado, mas eu espero que você fixe isso bem no seu entendimento. Por que um Deus homem? O que é que a mensagem do Deus menino interfere e nos faz lembrar nesse dia de Natal? Primeiro, Deus se fazer homem revela a gravidade das nossas ofensas e dos nossos pecados. Primeiramente, eu convido os irmãos a olharem para si mesmos. O Natal, ele vai fazer com que você olhe para você e lembre-se que porque Deus se fez homem, isso nos faz lembrar de quão graves são as nossas ofensas. Você para e pensa, mas como assim, João? O que é que uma coisa tem a ver com outra? Irmãos, quando a gente olha para a história da humanidade, a gente vê que o ser humano pecou contra Deus e a ira de Deus se manifesta no céu contra a nossa impiedade e injustiça. É o que está dito lá em Romanos 1. O apóstolo Paulo diz que a ira de Deus ela é manifesta contra nós, porque nós suprimimos a verdade e escolhemos viver a mentira. É isso que a palavra de Deus nos diz. Irmãos, se nós pecamos, o catecismo de Heidelberg pergunta assim, algum pecado passará impune? Se não me engano, tem uma pergunta igualzinha no catecismo infantil. Eu acho que eu lembro de uma dessas. Algum pecado ficará impune, sem punição? O catecismo diz, nenhum pecado ficará impune. O catecismo, mesmo documento, na pergunta 16, diz, o pecado do homem pode ser pago por outra criatura? E a resposta diz, não, apenas o homem pode pagar pelo seu próprio pecado. Em seguida ele diz, por que o nosso mediador tinha que ser homem? Porque só o homem pode pagar pelo seu próprio pecado.
Irmãos, as ofensas que nós cometemos contra Deus foram tão graves, tão sérias, tão ofensivas à santidade de Deus, que Deus se fez homem para poder pagar por essas ofensas. Se a gente parar para pensar, você pode fazer o seguinte questionamento: por que Deus não deixou nossos pecados para lá? Por que Deus não esqueceu das nossas falhas e nos aceitou sem nenhuma punição? Irmãos, porque a santidade de Deus é tão grande que ela não pode ser violada dessa maneira. Um ser criado não pode ofender a santidade do próprio Deus e ficar impune. Deus teve que se fazer homem, nascer numa manjedoura, viver entre nós e se tornar um sacrifício perfeito pelo nosso pecado, que foi extremamente grave. Quando a gente olha para o estábulo com a criança nascida de Maria, a gente deve lembrar que Deus se esvaziou de si mesmo, como diz Filipenses capítulo 2, e ele não julgou por usurpação o ser Deus, mas se fez homem, habitou entre nós e se tornou um sacrifício pelas nossas falhas. Quando a gente lembra do Deus homem, a gente lembra que nós, homens, pecamos contra Deus. Nós, homens, em Adão, em Eva, nós quebramos a lei de Deus. E por isso, Deus teve que se fazer homem. No plano redentivo, no plano de salvação, Deus já estipulava que seu filho nasceria entre nós, viveria de maneira perfeita e sem pecado, para que sua justiça fosse colocada sobre todos nós. A justiça de Deus nos é imputada porque Cristo, homem, viveu a vida que nós não vivemos. O Cristo nascido, o Filho de Maria, ele viveu nessa terra e ele viveu de maneira perfeita, a ponto de entregar o sacrifício ao Pai que exigia a paga do pecado. E essa vida de santidade é colocada sobre nós. Irmãos, Deus nasceu e por isso nós devemos olhar para os nossos próprios umbigos e lembrar de quão falhos nós somos. Quão falhos, quão pecadores, o quanto que dia após dia nós ofendemos, nós estamos distantes daquilo que Deus pede de nós. O Natal, a mensagem do Deus que nasce, do Deus que encarna, deve fazer com que nós olhemos para nossas próprias naturezas e lembremos que o Cristo que nasceu e foi crucificado foi desta forma porque nós ofendemos a lei de Deus. Nós ofendemos a lei dada pelo próprio Cristo. Nós não vivemos aquilo que ele pede. Nós não vivemos. Irmãos, isso é algo demasiadamente sério no mundo onde as pessoas se olham e só enxergam boas coisas. É muito comum a gente olhar para algum amigo, algum companheiro de empresa e dizer: mas fulano é tão bom, mas eu sou tão bom. As pessoas escrevem a cartinha para o Papai Noel se defendendo e dizendo quão boas elas são a ponto de defender-se e conseguir um presente. Se a gente fosse escrever uma carta para Deus, alegando os motivos pelo qual merecemos a nossa salvação, nossa carta vai ser tão vazia quanto uma ostra sem pérolas. Se a gente fosse olhar para Deus e pedir a Ele de fim de ano: olha Deus, eu fiz tudo isso pela minha salvação e pelo que Tu me dás, Deus vai olhar para a nossa carta e Ele vai dizer: olha, o único presente que você está merecendo é a minha ira. Pelas suas obras, pelos seus atos, pelas suas falhas, por tudo isso, a única coisa que nós merecemos de Deus é a punição. Mas o Deus menino se fez homem, o Deus nasceu. E isso nos lembra do quão mal nós somos. Não é à toa, irmãos, que lá no verso 21, leia comigo o verso 21, diz assim: ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus. Por quê? Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Percebe que o nascimento e a obra de Jesus está extremamente atrelado com a resolução de um problema que foi criado por nós. Não pense que quando eu digo isso, eu estou dizendo que Deus foi pego de surpresa. Deus sabia de tudo isso e o plano era todo arquitetado. Entretanto, a nossa ofensa é tão séria que Deus não deixou ela de lado. Deus não deixou ela impune. Se um dia você pisar na Jerusalém Celestial, saiba que você está pisando lá pelos méritos de Cristo que nasceu e viveu entre nós. Saiba que se um dia você viver na presença de Deus, se banqueteando de tudo que Ele tem a nos oferecer, saiba que é porque o Cristo, o homem, Ele pagou para que você entrasse lá. A entrada dessa cidade não foi comprada pelos seus méritos, mas foi comprada por outro. A única coisa que você criou foram problemas. Você merecia a ira de Deus. Você merecia nada do que as pessoas dizem: olha, você é tão bom, você merece tanta coisa boa. Não era isso que você merecia. A mensagem do Natal inicialmente é essa: olhe para si e lembre de quão grande
é a sua ofensa e o seu pecado diante de Deus. Entretanto, irmãos, essa é a primeira metade da história. Essa é a primeira metade. Essa metade, por si só, não é a verdade completa. Lembre-se que uma meia-verdade é uma mentira inteira. Então, essa não é a verdade completa. Essa é metade da história. A gente olha para o Natal e a gente olha para nós mesmos e lembramos quem nós somos. Mas se a gente mudar um pouquinho da nossa ótica e a gente olha para a figura do Deus que encarnou, a gente lembra que Deus se fazer homem, revela o quão grande é o amor que ele tem por cada um de nós. Quão grande é o amor que ele tem pelo seu povo, o povo eleito, a sua igreja, ao qual ele amou, chamou e redimiu. Irmãos, se nossos pecados são dignos de condenação e nós não receberemos, é porque Deus amou tanto o seu povo que ele entregou o seu filho. Pastor Cláudio pregou esse texto tão conhecido no domingo passado. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou tanto a sua igreja, Deus amou tanto o seu povo, Deus amou tanto aquelas pessoas imundas e pecadoras, que ele mandou o seu filho, e ele matou o seu filho, para que nós pudéssemos desfrutar da presença e da companhia dele. Deus nos amou tanto, que ele entregou aquilo que teria muito mais valor do que nós, para que nós pudéssemos desfrutar da salvação que há em Cristo. Perceba que Deus amou tanto, que ele fez algo que nenhum de nós faríamos. Nenhum de nós faríamos. Quem aqui seria capaz de entregar, por exemplo, vamos reduzir bastante o nível. Imagina que você tenha um carro que você ama muito. Um carro. E imagine que você tem uma pessoa que lhe odeia. Essa pessoa, dia após dia, ela lhe faz mal. Ela só lhe deseja tudo de mal. Tudo que ela pode fazer para destruir sua vida, ela faz. E essa pessoa está com uma dívida com o agiota. E o agiota vai matar ela. Mas essa pessoa lhe odeia. Ele fez todos os males que você imaginar. Você venderia seu carro para pagar a dívida dessa pessoa que lhe odeia? Muitos de nós não. Muitos de nós olharíamos para a pessoa e dizem: esse rapaz não quer nada comigo, esse homem me odeia. Se ele deixar de existir é uma vantagem. Muitos de nós não entregaríamos um bem material pela vida de uma pessoa que nos odeia. Quando a gente olha para o ato de Deus por nós, a gente vê, e Efésios é claro em dizer, que nós éramos inimigos de Deus. Todos nós, inimigos de Deus, nós afrontamos ao próprio Cristo dia após dia. Nós não merecíamos estar com Ele. Nós estávamos no lado oposto do campo de batalha, mas Ele envia seu Filho e entrega o seu próprio Filho para que o seu inimigo pudesse se tornar filho seu. Perceba, Ele entregou o próprio Filho para que o seu inimigo tornasse também um filho junto com o outro. Cristo, ele é o primogênito de muitos irmãos. E todos nós fomos adotados nessa família por meio da entrega do primogênito. Irmãos, nenhum de nós faríamos isso, irmãos. A gente não perdoa o nosso cônjuge quando ele peca contra nós. O nosso cônjuge fala um pouco mais alto, a gente fica revoltado e a gente não perdoa ele. A gente não perdoa os nossos filhos quando eles desobedecem. Os filhos não perdoam os pais quando os pais são um pouco mais rudes nas suas petições. A gente não perdoa um irmão porque ele pisou no nosso pé. Cristo entregou a si mesmo por nós, que éramos seus inimigos. A mensagem do Natal, a mensagem do Deus homem, a mensagem do menino Deus que estava naquela manjedoura, é que Deus nos amou tanto, que entregou a si mesmo, para que pudéssemos desfrutar da comunhão dele. Quando eu falo comunhão, irmãos, eu poderia dizer que o enredo bíblico, ele giraria. Eu poderia olhar para a Bíblia toda e juntar uma história que gira em torno de comunhão. Eu poderia fazer isso. Daria para olhar para todo o enredo da Bíblia e pensar em presença de Deus, em comunhão. Mas como assim? Quando a gente olha para a criação e você olha para o Éden, o livro de Gênesis, ele é claro em dizer que Adão e Eva desfrutavam da comunhão de Deus. Concordam comigo? Todo dia, no virar do dia, Adão e Deus conversavam, desfrutavam de comunhão. Deus constantemente estava em comunhão com o seu povo, que era Adão e Eva. O homem foi criado num ambiente de profunda presença de Deus. Ao pecar, a primeira coisa que o homem faz é fugir da presença de Deus. Deus olha para o jardim e ele pergunta: Adão, onde é que tu estás? E Adão está escondido.
Adão fugiu da presença de Deus. Com o pecado, a presença de Deus é tirada do homem. Claro que não totalmente. Deus sustenta toda a sua criação. Entretanto, a comunhão que havia, não há mais. Veja que quando Deus revela a sua vontade para o povo de Israel, toda a relação entre o homem e Deus é mediada. Toda a relação. O homem que pecava, ele não poderia dobrar seus joelhos e dizer, Deus me perdoa. Isso não funcionava para eles. Sabe como você tinha acesso a Deus? Por meio de um sacerdote. Você ia até o templo e você oferecia um sacrifício e o sacerdote entraria com o sacrifício para que você fosse perdoado. Você não tinha comunhão dessa perspectiva. Não havia presença, literalmente, de Deus com o povo numa perspectiva tão aprofundada quanto no Éden. O homem perdeu a presença de Deus naquele momento. A gente perdeu. E a vida da gente é isso. Tanto que a palavra religião vem do latim religare, que significa religar. A ideia é fazer uma reconexão entre o homem e Deus. Só que o homem não é capaz de fazer isso. Perdemos a presença, perdemos o Deus conosco. Entretanto, Deus envia seu filho, nascido de uma virgem, para viver perfeitamente, entregar-se como sacrifício na cruz, e ele é chamado de Emanuel, porque agora o Deus que não se fazia mais presente dia após dia, andou entre nós. A mensagem do Natal é que a presença perdida foi restaurada pelo amor de Deus por nós. Deus caminhou conosco e a gente chama ele de Emanuel porque constantemente ele se faz presente conosco. A presença que Adão e Eva perderam, que a nação de Israel durante a história não conseguiu desfrutar, agora nós temos essa presença, porque o Deus homem, ele é nosso mediador ao Pai. O livro de Hebreus, no capítulo 4, diz que nós não temos um mediador, um sacerdote, que não se compadece das nossas necessidades. Antes, Cristo, por ter se feito homem, ele passou por todas as nossas tentações. E ele intercede por nós diante do Pai, sabendo de todas as nossas dificuldades. Não temos um sacerdote qualquer que pecava constantemente e que poderia morrer na presença de Deus. Hoje o nosso sacerdote é o próprio Deus. O próprio Deus media sua relação conosco. O próprio Deus está intercedendo por nós. O próprio Deus está conosco constantemente, porque ele é Emanuel, Deus conosco. Deus não está mais distante. Deus não está mais longe, mas Deus está conosco. Deus ele está no meio do seu povo e ele anda lado a lado com o seu povo. E mesmo não estando presente fisicamente, ele deixou o seu Espírito com toda a sua igreja, para que dia após dia ele permaneça conosco. A mensagem do Natal, ela fala muito de presença. O Deus que era tão distante, o Deus que estava tão separado, o Deus que era tão distinto de nós, era uma criança que nasceu na frente de algumas pessoas. Esse Deus tão distante, grande, incomensurável, incompreensível, foi uma criança, como o Tiaguinho que está no braço de Rubens. Foi uma criança que andou entre nós, cresceu entre nós, aprendeu a viver como nós, ouviu os conselhos de sua mãe e possivelmente algumas vezes algumas repreensões de sua mãe, cresceu e viveu como homem, e ele é um Deus que está no nosso meio. Essa é a mensagem do Evangelho que o Tim Keller diz, que entender o Natal é entender o Evangelho. Porque o Natal é a mensagem de que Deus está conosco. É a mensagem que Deus se esvaziou de sua glória e viveu entre nós. É a mensagem de que Deus amou tanto um povo pecador, que se fez igual a ele, não no seu pecado, mas na sua natureza humana. E viveu e entregou essa natureza por nós. Essa é a mensagem que deve ser pregada nos nossos lares. Essa é a mensagem que deve ser cultivada em nossas ceias. Em nossas mesas fartas deve ter isso estampado. Nas nossas paredes deve estar isso escrito. As nossas testas devem refletir esse tipo de mensagem. O Natal é a mensagem do Emanuel, do Deus que está presente. O Deus que está com a gente. Irmãos, essa mensagem, ela parece uma mensagem muito bonita, mas ela é uma mensagem que ela é inflexível. Não existe imparcialidade diante da mensagem do Deus menino. Não existe. Quando você escuta a mensagem do Deus menino, e todos que aqui estão escutaram, você não pode ficar inerte. Não existe inércia. Quando Cristo nasceu, a gente vê isso nos relatos dos evangelhos, Herodes estava reinando sobre a região, e Herodes ele tinha medo de um possível rei que nasceu entre os judeus.
Herodes olhou para o Deus menino e Herodes odiou e quis matar o Deus menino. Os magos foram noticiados com a mensagem do Deus menino e os magos o adoraram. Diante do estábulo que a criança estava, só existia 2 tipos de reação. Ou você o adora, ou você o odeia. Não existe meio termo. A mensagem ela não é flexível. A mensagem ela não dá para ser maleável. Não dá. Diante da estribaria onde Cristo nasceu, onde Deus estava, você só pode tomar 2 posições. Ou você levanta-se e vai embora, odiando aquele que ali está, ou você se curva e adora o Deus que nasceu entre nós. A mensagem do Evangelho é essa. Deus nos chama dia após dia, sermão após sermão, domingo após domingo, ao arrependimento e a adorar o Deus que nasceu entre nós. Deus nos chama para cada vez mais reconhecermos que Deus nasceu e se entregou porque nós somos um povo que não pode pagar pelos próprios pecados. Deus dia após dia está olhando para a gente e está chamando e dizendo que nós devemos aceitá-lo e converter o seu coração, converter o nosso coração para a mensagem do Evangelho e crer que Ele pode fazer isso em nossos corações. Ele nos convence, Ele nos muda. Ele exige de nós isso. Que tenhamos uma vida de adoração ao Deus que nasceu e viveu entre nós. Como eu disse, a mensagem não é flexível. Diante de Cristo, diante do Deus que nasceu, diante do Evangelho, não há imparcialidade, irmãos. Não há imparcialidade. Façamos nossas escolhas diante da mensagem. Que nós possamos olhar para nós mesmos e às vezes a gente acha que porque somos convertidos, porque estamos na igreja, nós estamos vivendo uma vida de adoração a esse Deus. Muitas vezes não estamos. Muitas vezes a gente negligencia o Deus que nasceu. Muitas vezes a gente vive de costas para aquele que entregou a vida por nós. Muitas vezes, como o Cláudio gosta muito de dizer, nós somos ateus práticos. Vivemos como se Deus não existisse. Devemos olhar para nós mesmos e fazer uma reflexão. Devemos olhar nossos corações e esquadrinhar. Será que no lugar que é para colocar o Deus que esteve entre nós, nós estamos colocando outras coisas? Será que nós tiramos Cristo dos nossos corações e estamos colocando coisas seculares no lugar? Será que nós estamos olhando para a mensagem do Natal e estamos nos curvando diante do Deus que se entregou por nós? Será que estamos agindo como Herodes e pedindo a cabeça desse Deus porque nós não queremos viver debaixo da lei dele? Será que nós odiamos a lei de Deus? Você pode dizer, eu amo a lei de Deus. Você vive de acordo com ela? Se não, talvez nós estejamos odiando aquilo que Deus requer de nós. É algo que todos nós devemos meditar. Eu devo meditar sobre isso dia após dia. Os pastores da igreja devem meditar sobre isso dia após dia. Líderes de departamento, presbíteros, diáconos, crentes, todos devem meditar nisso dia após dia. Irmãos, a pergunta com que eu encerro o sermão dessa noite é a seguinte: diante do Deus que nasceu, diante da criança que veio de Maria, diante da criança que foi colocada num estábulo, qual a posição que você vai tomar? Você se curvará diante dela, reconhecerá que ali está o Deus do universo, que lhe criou e que sustenta tudo aquilo que você precisa e vai viver na dependência desse Deus, acreditando que Ele é o único que pode lhe dar tudo aquilo que você quer. Quando eu digo você quer, não é só bens materiais, mas as necessidades que você tem, aquilo que angustia o seu coração, é Ele que pode lhe dar. Você vai se encurvar diante da criança e adorá-la? Ou você vai virar as costas e dizer que rejeita o Deus que nasceu, que não o quer, que não o ama, que não quer viver de acordo com a lei dele, que discorda de tudo que ele pede de nós e continuará em rebelião contra o Cristo do Natal que nós tanto falamos? Que nós possamos tomar essa posição diante da palavra do Evangelho. Amém? Vamos curvar nossas cabeças e fazer uma breve oração? Senhor Deus, mais uma vez nos colocamos diante de Ti, Pai. Nos colocamos reconhecendo que somos pessoas falhas, pecadoras, caídas. Mesmo sendo resgatadas por Ti, Pai, nós continuamos caindo em nossos pecados, Senhor. Dia após dia nós lutamos contra o mal que há em nosso coração. Como o apóstolo Paulo diz, o bem que nós queremos fazer, nós falhamos em fazê-lo, Pai. O mal que nós queremos fugir, nele nós caímos dia após dia, Senhor. Senhor, nós reconhecemos que dependemos completamente de Ti, Pai.
Reconhecemos que nós precisamos do Teu Espírito em nossas vidas para mudar nosso comportamento, mudar nossos pensamentos, mudar nosso coração, mudar nossas intenções. Reconhecemos que só conseguiremos seguir a lei dada por Ti, Pai, com o auxílio do Teu Santo Espírito. Senhor, nós colocamos diante de Ti e reconhecemos que nós cremos fielmente na mensagem dada pelo Deus que nasceu, Pai. Nós agradecemos porque Tu se esvaziou de Ti mesmo e viveu entre nós, e teve a vida que nós não conseguimos ter, e entregou-a como sacrifício por todos nós, Pai. Te agradecemos porque a Tua justiça foi colocada sobre nós. Te agradecemos porque o nosso pecado foi colocado em Cristo na cruz. Te agradecemos por todas essas bênçãos, Pai, que nós não merecemos. Senhor, amolece os nossos corações, quebra nossos corações de pedra, quebra nossos maus hábitos, nossos vícios, nossos pecados de estimação. Que nós possamos viver de acordo com a mensagem do Deus menino, Pai. Que nossas casas possam ser lares onde essa mensagem é pregada, Senhor. Nos ajuda. Nós reconhecemos que sem Ti nós não conseguiremos. É o que nós te pedimos em Cristo Jesus. Amém.